Andressa, então nossa ideia é, a proposta, né, dessa série de lives é conversar sobre musicoterapia, trazer todo o conhecimento que vocês, professores aqui da FAP, têm, as suas pesquisas, suas experiências, tentar trazer um pouco disso tudo para um público mais amplo, né? Então, não estamos aqui num evento acadêmico, né? Não estamos falando exatamente só para pares, né? Estamos falando sim para os nossos estudantes, colegas professores daqui e de outras instituições, mas estamos também conversando com um público que tem muita curiosidade sobre a área da musicoterapia, de uma forma geral, querem conhecer um pouco mais da profissão, querem conhecer as profissionais, quem está atuando no ensino, na pesquisa, no mercado, né, nessa profissão. Então, a ideia é fazer realmente uma conversa mais rica possível nesse sentido, que contemple a todos, tá? Então, esclarecendo já o público, né, o meu papel aqui como mediador ou entrevistador, né, é o papel dessa pessoa que tem muita curiosidade, muito interesse em conhecer a área, né? A minha formação não é em musicoterapia, eu sou professor do bacharelado, mas sou professor do núcleo musical, eu cuido de disciplinas de violão, né, de teoria da música, enfim. Mas estou pensando no meu trabalho, lógico, sempre voltando todas essas disciplinas para a musicoterapia, para a formação do musicoterapeuta também, né? Então, o meu papel é do curioso, do interessado em conhecer, e por isso que até fui escolhido para estar aqui assumindo o papel do entrevistador. Andressa, poderia começar falando, se possível, do seu início, da sua formação em musicoterapia? Como que você chegou até a musicoterapia, até a FAP? Como que foi esse período anterior e até a sua chegada aqui na FAP? Então, Rodrigo, eu conheci a musicoterapia de uma forma muito curiosa. Eu comecei os meus estudos de música com 10, 11 anos e fui estudando. Estudei piano, violão, canto. E quando cheguei naquela idade lá de final de ensino médio para tentar decidir um curso, naquele cenário de indecisão, teve um dia que eu estava saindo da minha aula de piano, com os meus livros de piano assim na mão, e fui até uma agência bancária. E nessa agência bancária eu tropecei num senhor. E os meus livros caíram, uma cena bem de filme, assim. E ele me ajudou com os meus livros no chão. E aquele senhor falou assim: Ah, você estuda música? E eu falei: Pois é, estudo. Obrigado por me ajudar com os livros. E aí ele falou: Ah, minha filha é musicoterapeuta. E eu falei: Hã? Músico o quê? Eu nunca tinha escutado essa palavra, descobri assim. E aí eu lembro que na aula de música da semana seguinte eu falei, olha, falei para minha professora, eu quero ser musicoterapeuta, eu não sei o que é isso, mas é isso que eu quero. E aí ela me emprestou um livro que contava o que era musicoterapia. Eu falei, é isso aí, eu vou fazer. Então eu tropecei na musicoterapia. E essa é a minha história, foi assim que eu Li- comecei. Literalmente, foi um tropeço. Foi um tropeço. E então sou fapiana de formação também, sou formada há 12 anos. E E é isso, assim que eu comecei. Legal. Aí você entrou aqui na FAP, foi em 2005, é isso? Me formei em 2008. Ah, você entrou em 2005, forma em 2008. E durante essa graduação, qual que foi a... Você fez um TCC e você já começou a se interessar por alguma área específica de pesquisa ou nessa época você ainda não tinha nada muito definido? Como que foi? A área que primeiro me capturou foi trabalhar com pessoas em sofrimento psíquico grave. Esse foi um interesse desde muito cedo, assim, na minha formação. Foi aonde eu escolhi fazer estágio no último ano inteiro da minha graduação, em um hospital psiquiátrico, num internamento psiquiátrico, numa ala Uhum. feminina. Então, eu já sou formada há 12 anos e o meu estágio de quarto ano foi nessa instituição.
e foi aonde eu fui contratada e trabalhei naquela instituição durante alguns anos. Então eu começo, né, me inauguro musicoterapeuta no campo da saúde mental. Primeiramente nesse ambiente hospitalar de internamento, de acolhimento intensivo ao sofrimento psíquico de mulheres, e no segundo momento no CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial. E aí eu fiquei muito tempo assim nessa primeira parte da minha vida profissional dedicada ao acolhimento do sofrimento psíquico. Fui trabalhar num projeto com a professora Sheila, que fez a live da semana passada, no acolhimento de mulheres em luto, que também foi um trabalho ali dentro do acolhimento do sofrimento, com essa outra roupagem que era o luto. E eu sou formada há 12 anos, Rodrigo, e eu considero que assim, os 6 primeiros anos da minha vida foram bem dedicados ao trabalho com a pessoa idosa e na saúde mental. E os outros últimos 6 anos, eu fui capturada pela abordagem e pela perspectiva social e comunitária. Então, meio que a minha vida profissional se divide assim, nesses 12 anos. Legal. E então, logo que você se forma, você vai para o mercado, né? Atua nesses ambientes como musicoterapeuta e tem um momento que você vai para a pós-graduação, né? Então, você inicia o curso de mestrado e aí que você vai desenvolver uma pesquisa sobre musicoterapia social e comunitária. Como que foi esse mestrado? O mestrado aconteceu, Rodrigo, nessa área porque um pouco antes da minha entrada no mestrado, eu tive uma experiência, eu trabalhei como musicoterapeuta em 7 CRAS, que são Centros de Referência de Assistência Social, aqui na cidade de Curitiba. Eu trabalhei em 7 deles. Então, eu rodava 7 CRAS 7? durante a semana. 7. E era assim, um em cada ponta da Nossa. cidade, assim. E a cidade, enfim, né, não é pequena. Então, isso aconteceu antes do meu mestrado. E o que que acontece? Eu tinha meio que encerrado minha vida profissional no campo da saúde mental, ali aquele projeto com as mulheres em luto meio que encerra esse meu momento profissional. E aí, eu fiquei uns 2 meses desempregada dentro desses meus 12 anos como musicoterapeuta. E esses 2 meses foram meses assim, tá, o que que eu vou fazer agora? Para onde que eu vou, né? Para além da saúde mental, o que que tem que pode me encantar? E o CRAS aconteceu, foi uma oportunidade de trabalho e eu fui. Mas uma coisa começou a me chamar a atenção, Rodrigo, porque dentro do CRAS, desse Centro de Referência de Assistência Social, desde 2011, por meio de uma resolução, a musicoterapia, ela conquista o reconhecimento de uma categoria profissional apta a contribuir para os serviços que acontecem dentro desses CRAS, dentro dos Centros de Referência de Assistência Social. Então, a gente tem essa conquista e esse reconhecimento de uma categoria profissional apta a contribuir para o que acontece no CRAS. Mas a gente tem uma tipificação que orienta tudo que rola dentro do CRAS. E dentro dessa tipificação diz que no CRAS não rola terapia. Mas tem um documento que diz que a musicoterapia bacana, tem coisas a oferecer, mas não se faz terapia lá. E eu me peguei nessa, opa, tá, né? Mas se não se faz terapia no CRAS e a musicoterapia atua nesses espaços, ou pode atuar, o que pode a musicoterapia nesses espaços? Então eu trabalhei antes do mestrado e suspendi temporariamente as minhas expectativas, as experiências que eu tinha com a musicoterapia e me deixei impregnar pelas comunidades por onde eu passei. Pensei, bom, a gente vai fazer roda de música e eu quero entender com essa galera o que pode a musicoterapia nesses espaços. Se ela não faz terapia aqui, ela faz o quê? E foi com essa inquietação que eu fui buscar o mestrado. E aí, no meu mestrado, eu fiz uma pesquisa e intervenção que aconteceu dentro de um CRAS, daí da região metropolitana de Curitiba. E aí eu fui pensar essa experiência no CRAS no meu mestrado. Foi isso. Foi assim. Entendi. Legal. E qual foi, especificamente, qual foi o campo que você pesquisou? O- Qual era a população, No, né? Os participantes no mestrado, Rodrigo. do mestrado?
Então, eu atuei dentro de um CRAS e a minha proposta no mestrado foi promover uma roda de música para a comunidade, uma roda de música aberta para quem tivesse Uhum. interesse. Então, a gente divulgou pelas ruas da comunidade que ia estar rolando uma roda de música no CRAS, tal dia, tal horário, e a gente foi fazendo o Uhum. convite e foi vendo quem é que chegava. Então, eu acabei trabalhando mais com a população adulta e idosa no CRAS. Uhum. E o que essas pessoas tinham em comum é que eram pessoas em situação de múltiplas vulnerabilidades. Então, esse era o perfil de pessoas que eu trabalhei ali com aquele coletivo, com aquele grupo. É, e uma coisa bastante interessante que começou a aparecer para mim na experiência do CRAS, Rodrigo, é que os objetivos da musicoterapia ali, naquele espaço, eles se distanciavam dos objetivos que eu havia conhecido na minha experiência anterior. E um dos pedidos que aquele grupo fazia para mim, mais do que acolha as minhas dores e os meus amores, né, como comumente acontece numa prática convencional de musicoterapia, aquelas pessoas me pediam que a gente criasse estratégias para que para que pudesse ser tensionado as formas com que aquelas pessoas eram vistas naquela comunidade e naquele espaço. Então, uma das participantes desse projeto do mestrado me disse: sempre me olham como se eu estivesse pedindo um favor. Sempre me olham como se eu estivesse pedindo um favor. Então, poder apostar na potência da música como mediadora de processos que tensionem a forma como determinadas pessoas são vistas, para mim ficou muito claro como sendo um objetivo possível para a musicoterapia numa perspectiva social e comunitária. Porque me lembro, Rodrigo, escrevi sobre isso na minha dissertação, que a gente estava fazendo uma roda de música e de repente a porta da sala onde a gente estava se abriu e algumas pessoas da equipe técnica se aglomeraram à porta e disseram: Nossa, a gente achou que era musicoterapeuta, mas não é, é a fulana. Nossa, fulana! Então olharam para aquela mulher de outra forma. Aquela que Uhum. dizia que sempre era olhada como pedindo um favor, naquele momento pôde inserir uma tensão ali e deslocar minimamente, ainda que temporariamente, a forma como era vista. E o trabalho de musicoterapia no CRAS aconteceu muito nessa linha. Então, esse grupo que eu atuei, eles me pediram para que a gente fosse para a rua, fazer música na rua, na praça da comunidade, fazer ações comunitárias. Eles queriam poder ressignificar o espaço existencial deles nas ruas da comunidade. Então, foi um projeto que, claro, né, sou suspeita para falar, mas que para mim foi muito potente, assim, e que me ensinou muito. Que legal, nossa, que experiência fantástica, né? E assim, ressignificar o espaço e ressignificar a própria existência nesse espaço, né? Sair de um lugar, né, de invisibilidade, né? E passar a se ver como um protagonista, como um agente desse espaço, né? Isso é um trabalho fantástico, né? E a música trazendo toda essa mudança importante, né, da autoconsciência, né, do seu local onde você vive, né, isso é incrível, um trabalho muito bacana. Então, o público E uma era, coisa, sobretudo, adulto isso, e adulto e idoso. idoso, em situação de múltiplas vulnerabilidades, sobretudo vulnerabilidade social. Mas acho que um aspecto que vale a pena a gente destacar, Rodrigo, esse grupo chega para fazer música, mas é um grupo de pessoas que não têm formação musical. Ah, sim. Então, a gente trabalhou primeiramente com um repertório, com um cancioneiro, assim, a gente formou um cancioneiro de canções conhecidas daquele grupo. E num segundo momento, quando eu senti que a gente já tinha formado um corpo bacana de experiências musicais, eu propus que aquele grupo fizesse uma composição. E quando eu lanço essa ideia, uma das participantes fala assim para mim: Mas nós vamos compor? Então, assim, ela responde de um lugar prévio que lhe é dado, o lugar da ignorância, né? O lugar daquela que Uhum. não pode, que não tem um saber. E quando esse grupo compõe, né, eles começam a realmente não só repetirem para si mesmos que podem ser
mais ou diferente, né? Mas o corpo é inserido numa experiência que diz e que prova que a existência é mais alargada, que ela pode ser mais alargada, né? Então, assim, num determinado momento, agora essas pessoas não são mais vistas como alguém pedindo um favor, não é só esse lugar possível de ser ocupado no mundo, existem outros. E quais outros são esses? Com certeza, são pessoas com capacidade de criação, assim como qualquer outra, né? E que tem muito o que, o que expressar, né? Nesse sentido. E no sentido artístico também, né? Então, puxa, um trabalho fantástico, hein? Muito legal. Com certeza uma experiência transformadora, né? Para quem está participando e para você também, como pesquisadora, né? Uma experiência fantástica. E esses trabalhos, então, eram sempre coletivos, assim, essas vivências, você promovia as vivências musicais sempre coletivamente com esses grupos. E você, acho que você tocou até num ponto, até uma dúvida que eu tinha, né? E eu acho que algumas pessoas também podem ter, que é diferente do trabalho de educação musical, né? E cuja proposta é muitas vezes o ensino do instrumento, né? Então, na musicoterapia tem um outro tipo de abordagem, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho dessa diferença? Sim, o processo não é pautado realmente numa relação ensino-aprendizagem, didático, como na educação musical, né, Rodrigo? Uhum. E a gente vai ter vários autores da musicoterapia que vão falar e escrever sobre isso, mas eu vou citar só dois, porque a gente combinou que não vai deixar muito acadêmico o papo. Então, Tá certo? eu vou tentar me comportar. Mas assim, o Bruxa, que é uma referência, né? Que você já leu o livro dele, né, Rodrigo? Mesmo não sendo musicoterapeuta, vai dizer que pra gente a boniteza é o processo, né? Isso, Para o musicoterapeuta, a boniteza está no processo, né? E Araceli Honório, que é uma musicoterapeuta da Argentina, que eu tive o prazer de conhecer na minha pesquisa do doutorado, que se der tempo a gente conta daqui a pouquinho sobre a pesquisa do doutorado, ela vai dizer, não que não hajam aprendizados, mas há um aprendizado de modos vinculares, muitas vezes, né? Então, assim, que eu acho que é uma forma muito bonita e muito poética também de dizer. Não que não hajam aprendizados, mas realmente, para a gente, o mais caro é a existência dessas pessoas, as relações que ela pode estabelecer com o seu território, com a sua comunidade. Então, basicamente é isso, né? A nossa preocupação está justamente em levantar suspeitas nessas relações hierárquicas daquele que diz que tem um saber e que pode, né? E que o outro, então, só tem a aprender com ele. Então, assim, numa uhum. perspectiva social e comunitária, pelo menos a partir da onde eu construo mais meus pensares, a gente vai tentar justamente tensionar essas hierarquias e utilizar uma métrica que parte do princípio da igualdade. Somos iguais em um sentido, somos todos humanos. Nesse Uhum. sentido. Então, assim, a igualdade, a partir da minha perspectiva, ela é um princípio, ela não é um fim. A gente não tem que fazer nada para se tornar igual, né, para conquistar a igualdade. Não, a gente precisa investir em ações que assinalem e atestem a igualdade que nós já temos como humanos no mundo. Então não tem, né, assim. Então isso também é uma forma da musicoterapia numa perspectiva social e comunitária se colocar numa relação outra. Eu também aprendo, eu não só ensino, né? E aí tem um livro belíssimo do Rancière que ele vai chamar de O Mestre Ignorante, que ele vai dizer que o mestre ignorante não é que ele não tenha conhecimento, é que ele ignora as distâncias, né? Exatamente. Então, assim, acho que é isso. E, É, Rodrigo, eu queria também comentar, porque na tua fala você comenta sobre as pessoas invisibilizadas, né? E eu acho que também a gente poderia pensar e, enfim, desenvolver um pouco isso, de que, às vezes, o trabalho da musicoterapia numa perspectiva social e comunitária é justamente reivindicar o aparecimento para parcelas da população invisibilizadas. Em outros casos, o trabalho da musicoterapia é justamente perturbar a forma como esse aparecimento é sentido. Porque às vezes o aparecimento há,
mas ele Uhum. é visto por uma métrica inferiorizante, né? Sim. Então, às vezes é a reivindicação de um aparecimento, outras vezes é tensionar a forma como esse aparecimento é sentido. Bem Sim. no sentido dos sentidos, de como é visto, de como é escutado, de como é pensado, de como é narrada essa existência, né? Com certeza. Nossa, muito, muito bonito isso. Já quebrando estereótipos, né, que já vêm carregados de preconceitos, né, já colocando num determinado lugar, já trazendo uma lente, né, preconceituosa, e acho que é todo um trabalho realmente de desconstrução, né, desses lugares que são construídos historicamente, né, e um trabalho como esse, né, que você está descrevendo, vem realmente tensionar isso, provocar e mostrar que não é assim, né? Essa construção estereotipada, preconceituosa, tem uma história, ela tem uma historicidade, né? E o trabalho de profissionais como você, por exemplo, né, musicoterapeutas que trabalham nesse contexto, é tensionar e desconstruir isso, né? Muito, muito legal, fantástico. E aproveitando que você falou da Araceli Honório, né, que é uma musicoterapeuta argentina, no seu doutorado você vai lançar um olhar para a América Latina, não só para, né, o contexto brasileiro, então a musicoterapia social e comunitária na América Latina, e você vai realmente a campo, você vai visitar experiências dessa área em países como Argentina, Colômbia. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre essa fase? Posso sim, eu tô aqui, dei uma olhadinha, uma espiadinha no relógio, né? Porque eu me empolgo, né? Já falei para o Rodrigo que o maior desafio da live é eu conseguir falar em uma hora só, né? Porque adoro uma conversa. Mas então o que que acontece? No mestrado, Rodrigo, quando eu fui escrever minha dissertação, ficou muito claro para mim que dentro do campo da musicoterapia havia uma predominância de trabalhos orientados por perspectivas mais biomédicas ou mais convencionais. E eu comecei a ficar muito curiosa para saber que outros pares eu poderia encontrar para construir uma trajetória numa musicoterapia de perspectiva social e comunitária. Então, eu comecei a me perguntar, mas quem mais que faz isso? Onde é que estão essas pessoas? Com quem que essas pessoas trabalham? O que que elas querem? Como é que elas pensam? E aí, esse foi o meu doutorado, foi buscar conhecer isso daí, assim, tá, mas o que que essa galera tá fazendo? Deve ter mais alguém, né, que tá nesse impasse como eu, não se faz terapia nesse espaço, mas faz o quê essa musicoterapia, minha gente? E aí eu fui, né, assim, fui muito curiosa. A pesquisa do doutorado foi, assim, muito gostosa de fazer, assim, foi uma delícia, porque eu conheci muita gente, eu entrevistei 60 musicoterapeutas da América Latina, e assim, aprendi muito, foi muito desafiante, teve a questão do idioma, né? Comecei bem inocente, achando que todo mundo ia entender meu portunhol, daí quebrei muito a cara, daí fui estudar espanhol, enfim, né? Passei várias cenas muito cômicas. Um dia a gente podia fazer uma live só sobre os bastidores da pesquisa, porque realmente dá uma live. Então tá, daí na América Latina eu fui conhecer esse pessoal, então eu entrevistei esses 60 musicoterapeutas e também, a partir das entrevistas, eu comecei a, de alguma forma, selecionar práticas que, para mim, pareciam que iam mais ao encontro de uma perspectiva social e comunitária e que, de alguma forma, instigaram mais a minha curiosidade. E aí, essas práticas eu fui conhecer em campo, né? Então, eu fiz uma parte do meu campo de pesquisa em Bogotá, acompanhando o trabalho daqueles musicoterapeutas lá na Colômbia. Então, lá na Colômbia, eu acompanhei o cotidiano, a rotina de trabalho de musicoterapeutas comunitários em diferentes contextos. Um deles trabalhava com crianças e jovens dentro de uma instituição que os acolhia porque eles sofreram violação de direitos. Então, eu acompanhei, fui até essa instituição, acompanhei o trabalho lá. Acompanhei um trabalho que acontece em zona rural, com crianças moradoras de zona rural. E assim, foi uma super aventura, porque não tinha transporte público até lá, a gente teve que ir de jipe, a gente viajou no meio de mata fechada.
E assim, foi muito incrível, assim, toda a sonoridade, né, toda a paisagem, sonora, enfim, sonora urbana e rural, tudo diferente. Foi uma experiência incrível. E para fechar a experiência lá em Bogotá, eu conheci o trabalho de musicoterapeutas com ex-guerrilheiros. E que foi um trabalho super marcante, assim, também para minha vida profissional, poder conhecer aqueles participantes do grupo, né, dos grupos de musicoterapia e também aqueles musicoterapeutas que são professores da universidade de lá e que acolhem pessoas que até muito tempo estavam na sua vida como guerrilheiro e que a partir da assinatura do acordo de paz conseguem ter a oportunidade de escolher viver uma vida outra e agora precisam reconstruir a sua existência, recriar a sua existência num espaço urbano como o de Bogotá. Então, minha experiência de campo começou lá, na Colômbia. E daí o outro campo que eu fiz foi, alguns meses depois, foi em Buenos Aires, na Argentina. Daí lá eu pude conhecer muitas pesquisadoras, muitas professoras e também o cotidiano de trabalho de musicoterapeutas lá. Lá eu conheci um pouco mais de trabalhos, vou falar um pouco mais rapidinho, né, senão não dá tempo de depois responder as curiosidades. À vontade, dá Então, tempo, sempre dá tempo. sempre dá tempo. Na Argentina, então, eu conheci o trabalho com crianças em escola pública, em um centro de convivência para jovens com deficiência. Conheci um trabalho que tem uma perspectiva comunitária super interessante, com idosos que vão até as escolas públicas da comunidade e apresentam peças com fantoches, com enredos, com canções que eles mesmos constroem, um grupo de convivência de idosos que vai para a comunidade vivenciar as escolas com as crianças, assim, um trabalho bem bonito. E também acompanhei um trabalho que acontece dentro de uma ocupação por moradia, que também, assim, conheci uma profissional incrível lá, que é a Flávia, que me ensinou muito, muito, assim, junto com outros coletivos, a Argentina tem essa marca, né, de já ter um trabalho mais consolidado em termos de coletivos de musicoterapeutas. Então, conheci, né, esses coletivos que têm perspectivas diferentes mesmo dentro da musicoterapia social e comunitária, então também foi ficando claro para mim essas singularidades, essas particularidades. E aí também tive o prazer de participar de uma aula com uma musicoterapeuta que é super referência na América Latina, que é a Patrícia Pelizari. Então eu acompanhei uma aula dela, em que ela estava dando uma aula sobre saúde, numa perspectiva social e comunitária, e ela abriu a aula para que a comunidade dos discentes fossem para a universidade. Então tinha vizinho, noiva, pai, mãe, assim, uma turma gigante, e aí tive o prazer de participar com ela lá dessa experiência. Foi incrível também. E aí, para fechar o meu trabalho de campo, eu fui até São Paulo, onde eu conheci o coletivo de musicoterapeutas comunitários Reconstrução, que trabalha na cidade de São Paulo, que tem um trabalho belíssimo e que são, assim, brilhantes, super aprendi, uma experiência linda. E esse foi o meu trabalho de campo do doutorado. Nossa, quanta experiência rica, né? E você falando dessa sua pesquisa na Argentina, então na Argentina a musicoterapia social e comunitária ela já vem sendo, ela já é mais antiga, essa sistematização desses trabalhos é mais antigo, assim, como que é essa relação, por exemplo, em relação ao Brasil, como que é o trabalho, as pesquisas nessa área em relação à Argentina, como que é esse cenário? Brasil e Argentina, Rodrigo, a gente tem uma diferença, porque na Argentina a gente tem mais musicoterapeutas, o quantitativo de musicoterapeutas da Argentina é maior do que no Uhum. Brasil. Então, isso assinala uma particularidade entre os países, né? Em termos de época que começa uma perspectiva social e comunitária, é uma época bem parecida, que é final de década de 90, início dos anos 2000, mas no Brasil é mais ou menos nessa época que também começam os primeiros projetos, assim, com mais carinha, sabe, de perspectiva social e comunitária. Então é quase meio que na mesma Paralelo. época. E aí, a gente tem
Eu acho que isso. Para encurtar, para eu não me delongar muito nesse assunto, acho que é mais ou menos ali na mesma época que começam os projetos por pessoas que até hoje vão ser grandes referências para o campo da musicoterapia. Na Argentina começa com Patrícia Pellizzari, Araceli Honório, mais ou menos nessa época. No Brasil, Lia Rejane, com um projeto que vai pensar musicoterapia com crianças em situação de rua, lá na década de 90, depois ali, final de década de 90, início dos anos 2000, trabalho lindo, incrível da Marli Chagas, e que é uma diva da musicoterapia até hoje. Então ali, depois, metade dos anos 2000, Rosemiriam Cunha, né, nossa parceira de trabalho, super referência na musicoterapia social e comunitária do nosso país. Então, acho que os países, assim, foram meio que se inaugurando e com muitos intercâmbios, assim, num determinado momento dá para perceber isso, assim, muitas vindas de musicoterapeutas da Argentina para cá e da mesma forma para lá, diferente do que acontece na Colômbia. Colômbia, assim, a musicoterapia comunitária está chegando bem depois, assim, tanto que eles admitem que eles não têm uma carinha deles, assim, eles importam uma teoria da musicoterapia comunitária que é norueguesa, né, que é europeia, porque eles mesmos dizem, né, me disseram nas entrevistas, isso está na minha tese, a gente não tem ainda a nossa perspectiva teórica. A Argentina já está com, ó, Uhum. tem muita publicação, tem livro, tem artigo, né, já tem um chão assim mais andado. Mas isso não diminui a potência do trabalho dos musicoterapeutas da Colômbia, pelo contrário, esse povo é um povo quente e que está assim num Pois é, investimento que super vale a pena conhecer. pois é, exatamente, muito bom, excelente. Falando em intercâmbio, né, acabou de publicar aqui na Encantária, que é a revista do curso de musicoterapia aqui da FAP, a gente publicou o primeiro volume do dossiê dedicado à musicoterapia na América Latina. O segundo volume está para sair, e lá a gente tem trabalhos, né, então, de pesquisadores argentinos. Nesse primeiro volume saiu um artigo do Benezum, né, tivemos a honra de publicar um dos grandes autores, né, grandes clássicos, um método super conhecido mundialmente, né, que é o método Benezum. Tem um artigo do Benezum, né? E então esse intercâmbio realmente acontece bastante, né? Pelo o pouco que eu conheço, né, tenho lido, acompanhado como editor da revista, né? E ele é muito rico, é um intercâmbio fantástico. Aproveitando também esse momento, queria já abrir para pergunta do público, então chegaram algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta do Petrus, que se eu não me engano é ex-aluno, é isso? Eu lembro de ter Petro, sim, assistido, sim, aham. né? Eu Acompanhei o assisti o Petro. TCC do Petrus ano passado, ele não me conhece, mas eu conheço ele já. Ele pergunta o seguinte, Andressa: como os musicoterapeutas podem auxiliar na construção de políticas públicas para a área social comunitária? Ah, olha só que bacana. Vai ter uma live acontecendo aí da Marli Chagas, hein, sobre musicoterapia e políticas públicas. Já deve estar publicado aí nas redes sociais do Bacharelado de Musicoterapia, porque vocês estão super antenados. Mas fica a dica, hein, se eu não me engano, é amanhã. Então Sim, já vamos foi super divulgado acompanhar. hoje, a gente divulgou hoje. Isso. Vamos pensar juntos amanhã, então, na live da Marli também sobre esse assunto. Mais uma questão que me parece super importante é a participação dos trabalhadores nos fóruns dos trabalhadores. E isso constrói política, constrói visibilidade para o nosso trabalho. Então, eu acho que é um fórum importantíssimo da musicoterapia marcar presença, e a musicoterapia tem feito isso. Fez durante muito tempo com nomes muito conhecidos aqui de Curitiba, né, musicoterapeutas parceiros, e que se dedicaram muito a participar desses fóruns de trabalhadores, por exemplo, do campo da assistência social, né? Então, essa participação nos fóruns, ela é super importante. O trabalho que a gente faz nos equipamentos, né, nos serviços, um trabalho apropriado das políticas que norteiam também vai construir um lugar para a musicoterapia e uma articulação e um diálogo possível nesses espaços, né? Porque se a gente chegar alheio a toda a tipificação que orienta o trabalho que acontece nos espaços socioassistenciais do nosso país, por exemplo, a gente corre o risco de, ao invés de conquistar lugares,
apagar portas, né? Então, acho que isso também é uma coisa importante da gente pensar, ler as políticas que norteiam, né, os trabalhos, se apropriar também desses discursos, e aí juntos tecer diálogo, né? Participar de fóruns de discussão. Acredito que esse é um dos caminhos. Amanhã, quem sabe, a gente conversa mais, né? Na live sobre políticas públicas. Com certeza, sem essa organização, sem esse coletivo se movimentando, né, não tem como fazer pressão, né, nos gestores, nos gestores públicos, né? Então é muito importante essas associações, né, a existência desses fóruns, desses espaços de diálogo coletivos, né? Ah, o peso político desses coletivos é muito maior do que de uma pessoa só, né? Então é muito Exato. importante manter esse diálogo, né? Tem uma outra pergunta também de uma aluna nossa, agora aluna atual, Ariela, estava fazendo Oi, uma pergunta aqui para Ela! você. Vamos lá. Andressa, qual foi a maior dificuldade que você sentiu na transição entre o trabalho com a saúde mental para a musicoterapia comunitária? Como você mudou ou adequou o seu olhar em relação a uma outra realidade? Qual foi a maior dificuldade? Uhum. Ai, que pergunta bonita, Ariela. Que pergunta bonita. É, ah, não sei se eu consigo identificar uma dificuldade, porque tudo. Eu sou uma pessoa muito apaixonada pela profissão, então isso não facilita, né? Porque daí eu sou aquele tipo Percebe-se. de, sabe, assim, que fica deslumbrada e as coisas vão acontecendo e você fala: caraca, velho, que máximo isso! Então, assim, eu acho que realmente eu fui muito, né? As coisas foram acontecendo e eu fui também alargando as minhas fronteiras como musicoterapeuta e eu estava muito aberta para isso. Para mim, um grande desafio, não sei se seria uma dificuldade, mas para mim que eu acho assim, que é um desafio para a construção de um trabalho, uma perspectiva social e comunitária, é o seguinte, Rodrigo, quando a gente trabalha numa perspectiva mais convencional de musicoterapia, a gente acolhe um sofrimento particularizado. E mesmo que a gente trabalhe em grupo, é comum que cada um fale de si para o outro, né? E que é um trabalho lindo, e que é um trabalho super potente. Mas é um sofrimento individualizado, singularizado. Sim. Quando a gente trabalha no campo social e comunitário, a gente vai acolher um sofrimento que é de outra ordem, um sofrimento que a autora que eu vou utilizar, né, que é a Badr Savai, vai chamar de sofrimento ético-político, que é o sofrimento de uma parcela da população, que carrega uma história de invisibilidades, de preconceitos, né? Então, assim, não é mais a dor do Rodrigo, né? Mas é a dor de tudo que a tua existência significa para a parcela da população que você representa naquele momento. Para isso, é necessário que o trabalho da musicoterapia, pelo menos na minha perspectiva, para que ele possa ser potente, é necessária a construção de um nós. Não sou mais eu que falo de mim para você. Somos nós que, em Uhum. articulação, vamos unir esforços para tensionar a forma como nós somos vistos. E um dos desafios que eu vejo e vi na minha prática, dentro dos ambientes sociais e comunitários, é transpor, porque as pessoas estão tradicionalmente colocadas também nesse lugar de, tá bom, a gente está em grupo, mas cada um está falando de si para o outro, né? Construir esse senso de suspensão temporária, né, do meu eu para pensar em nós é um desafio. Não acho que seja difícil, mas é algo que me instiga muito, assim, sabe? Porque quando a gente Uhum. consegue, o trabalho fica muito mais potente. Porque aí a gente realmente intensifica as ações naquele território, não é mais cada um, né, falando de si, mas é sim a Uhum. gente pensando que cada um de nós é a possibilidade de sermos nós. Com certeza.
Que bonito isso, né? Muito, realmente muito Bonito, potente. né? Bonito, né? Isso, Também acho. isso me lembra bastante um autor que eu gosto muito, estudei bastante no doutorado, sociólogo alemão, Norbert Elias. Ele tem um livro que chama Sociedade dos Indivíduos. Uma das coisas que ele insiste é em pensar o eu-nós, né? O que há de coletivo no sujeito, né? Naquele agente. Então, as vozes do passado, as vozes do presente, né? Da comunidade, do grupo social ao qual ele pertence, né? É um outro olhar, né? É uma perspectiva. Ele está falando como sociólogo, né? Ele vai insistir bastante nesse conceito do eu-nós, né? Então, e ao mesmo tempo ele vem da psicanálise, ele estuda bastante psicanálise, então ele dá um salto, né, no método de trabalho dele nesse sentido, né? Então sai da perspectiva do indivíduo, né, circunscrito ao seu próprio espaço, né, e passa para esse coletivo, né, esse indivíduo inserido num coletivo carregado de história. Então é realmente muito bonito isso. E, Para isso, né, Rodrigo, e é necessário que a gente esclareça que o fato de trabalhar a partir da construção de um nós não apaga as singularidades, né? Porque não, muita não, gente daí acha que a gente está falando de uma perspectiva que vai massificar, que vai trabalhar não. no consenso, Uhum. no uníssono, e é o contrário, né? Porque a gente É o constrói um contrário. nós que é dissensual, é que tem contraponto e que tem espaço para o debate, para o Com cer- dissenso. Então não com é certeza. uníssono, é dialógico, né? Uhum. Até porque ele é construído a partir do eu, né? A partir desses casos específicos, né? Individuais. Muito legal. Mais uma pergunta. Marta Negreiros. Oi, Você Marta! Tudo bem? Como é que tá aí no Rio? está no Rio? Eita. Deve estar mais quente que aqui, com certeza. Ela pergunta o seguinte: Andressa, você teria uma definição de musicoterapia comunitária? Difícil Então, essa. vamos lá. Ela- Difícil? Achei tão bonito quando você disse agorinha que era uma dúvida que você tinha e não tem mais. E falei, olha aí, o Rodrigo apropriado aí das questões da É que quando musicoterapia. fala definição, né, é uma coisa, traz uma Ah, responsabilidade definir. grande, né? Definição é uma coisa É, meio nesse sentido. dicionário, né? Dicionário. É. Ainda bem que quem escreveu definindo musicoterapia foi bruxa, né? Então, Pois é. mas vamos lá, né? Primeiro, assim, considerando que a gente também está conversando, como o Rodrigo colocou no início dessa live, a gente também está conversando com pessoas que não são musicoterapeutas, então acho que vale a pena a Uhum, gente fazer uma pequena contextualização, né? Musicoterapia social ou social e comunitária é um termo exclusivamente latino-americano, né? Então, a uhum, musicoterapia comunitária ela vai aparecer na literatura fora da América Latina somente musicoterapia comunitária, né? O termo musicoterapia social não existe fora da América Latina. Então isso é uma coisa, né? Porque às vezes a gente pega uma literatura de fora, lê musicoterapia comunitária, mas na América Latina a gente tem desenvolvido muitas pesquisadoras e pesquisadores têm desenvolvido a sua forma de compreender o que seja uma musicoterapia social e o que seja uma musicoterapia comunitária. Há divergências de orientações teóricas, né, algumas que vão ser mais pautadas a partir de paradigmas da saúde coletiva ou da saúde pública, né? Outras que uhum. vão a partir de uma perspectiva mais da sociologia, né? Então, assim, grosso modo, existe um quase consenso mínimo, que vai pensar que a musicoterapia comunitária, ela tem uma certa diferença da musicoterapia social. Porque a musicoterapia comunitária é aquela em que os atores serão os próprios sujeitos da comunidade. Eles abraçam o projeto, eles ditam as demandas, eles constroem as intervenções juntos, eles são protagonistas. E a musicoterapia social é uma musicoterapia que ainda pode estar mais pensada na proposta do musicoterapeuta que vai, que oferece, mas que é um musicoterapeuta que está atento a todas as condições sociais, culturais, históricas da comunidade onde atua, né? Mas não necessariamente a comunidade tem esse lugar de protagonista no projeto, necessariamente. Só que o que acaba acontecendo? Em muitas literaturas, a gente vai utilizar o termo musicoterapia social e comunitária como uma síntese totalizadora
aberta desses fazeres outros que de alguma forma se distanciam dos fazeres convencionais da musicoterapia. E aí agora, respondendo, né, a Marta, como é que eu penso essa musicoterapia social e comunitária, que na América Latina vai aparecer travestida de muitos outros nomes, de muitos outros. Então, eu estou utilizando esse, musicoterapia social comunitária, como essa síntese totalizadora aberta, né, para agregar esses outros possíveis. Então, como é que eu penso essa musicoterapia social comunitária? Como uma musicoterapia que vai pretender inscrever tensões no campo sensível, no campo das sensibilidades. Para mim, esse é um dos compromissos da musicoterapia social comunitária. O que significa isso? Tensionar as formas como determinadas parcelas da população são vistas, pensadas, escutadas, né? Como é que essa existência é narrada. E, como eu falei anteriormente, uma coisa que para mim, então, também diz muito é que essa musicoterapia é essa musicoterapia que vai reivindicar espaços de aparecimento para essas existências ou perturbar a forma como essas existências são vistas, olhadas, pensadas, escutadas, né? É mais ou menos por aí que eu penso. Vai estar sempre ligado no campo do sensível. Entendendo sensível como isso, como essas formas postas, que o autor que eu uso vai chamar de estética. A estética é o que está configurada, essa sensibilidade configurada. As formas cristalizadas de ver, pensar, sentir determinadas parcelas, né? O autor que eu me inspiro, que é o Rancière, ele vai dizer isso é estética. Então a gente vai trabalhar no campo da estética. A estética no sentido clássico da palavra, né, que ele usa, que é o campo dos sentidos, né? Esse campo ampliado dos sentidos, né? No espectador emancipado, né? Ele usa bastante esse Olá, termo. Rodrigo! E Citando Rancière! Meu Deus, quem diria que essa live ia ser tão legal no final das contas, Rodrigo! é um dos meus autores favoritos. O Eu estudei Rancière, Rancière jura? quando eu fiz Não filosofia, estudei acredito! Rancière. Vamos publicar alguma Ele coisa juntos, estabelece, depois a gente conversa. e o Rancière é um grande estudioso do meu autor preferido de literatura, que é o Guimarães Rosa, né? Rancière é fanático por Guimarães Rosa, ele tem um artigo brilhante, então eu conheço o Rancière de longa data Olha. já. Eu fui conhecer no E, mestrado, nunca tinha escutado falar dele. Mas o que eu acho mais é, legal do Rancière é que ele não vai pela lógica do empoderamento. Ele vai pela lógica da emancipação. Ai, coisa com bonita, certeza. Rodrigo. Dava uma outra live também. Dá uma outra live, com certeza, né? É um filósofo contemporâneo, está vivo, né? Francês, e um dos grandes pensadores vivos hoje, né? Jacques Rancière. E o Mestre Ignorante é um clássico já no É Brasil, lindo. né? Ele tem pouco trabalho traduzido aqui no Brasil. Um dos últimos é o Espectador Emancipado, né? Que é fantástico. E esse sobre literatura que eu citei, né? Só para de passagem aqui, se chama As Margens da Ficção, né? Ele se inspira, inclusive, num conto do Guimarães chamado As Margens da Alegria, né? E ele dá o título ao livro dele, A Margem da Ficção, Le Bord de Fiction, né? Tá em francês. É fantástico, genial, e fico muito feliz de ver o Rancière na musicoterapia. Fantástico. A E Raquel Siqueira já havia feito um pouco também de articulações entre a musicoterapia e o Rancière, então não quer dizer também que sou só eu, né, a que faz isso, tá? Então tem outras pessoas que ah, também fizeram. Mas uma coisa, Rodrigo, que eu acho que vale a pena a gente mencionar ainda nessa live, e que eu acho que a gente também pode colocar no campo da musicoterapia social e comunitária, mas também bastante inspirada na proposta do Rancière, é pensar que a musicoterapia, numa perspectiva social e comunitária, vai poder utilizar a música como mediadora de processos de fabulação, que é o quê, né? Que é por meio da criação artística você poder ficcionar mundos outros para depois esses uhum, mundos outros poderem se concretizar. A uhum. primeiro um trabalho de fabulação que o Rodrigo aí, ó, o Rancière vai dizer que Já, a política é uma questão de imaginação. É primeiro necessário fabular, ficcionar, e a música ela pode mediar processos de fabulação, né? Para inaugurar com existências certeza, outras, né? sim. É o espaço de experimentação de realidades possíveis, né? É isso. Ainda bem que está gravada a live para depois a gente colocar no nosso artigo, Rodrigo.
Vamos escrever um artigo sobre o Rancière Fechou, e a musicoterapia, tudo. fechou. Andressa, estamos encaminhando para o nosso final. Não queria despedir, agradecer, sem antes falar do seu documentário que está disponível no YouTube, né, que foi fruto do seu doutorado. Então, essas experiências na Colômbia, na Argentina, estão lá narradas, documentadas. Um documentário muito bonito, né, uma série de são 4 vídeos, né? Você pode falar um pouquinho, rapidamente, antes que acabe o nosso tempo aqui no Instagram? Tem um documentário, gente, Veredas, cenas da musicoterapia social e comunitária na América Latina, para quem quiser, então tá aí nos comentários, em que daí eu mostro algumas imagens da pesquisa de campo e algumas narrativas das pessoas que eu tive a oportunidade de entrevistar, então tem muita voz potente ali, né? Então, para aqueles que quiserem, se interessarem, fica a dica. E eu quero agradecer a Fica a todo mundo que dica está mandando mesmo. recadinho. E assim, o carinho, né? Que pessoal acolhedor, eu tô vendo aqui, subiram vários coraçõezinhos, né? Para mim, como é a primeira live, tudo é novidade, tô deslumbrada, né? Achei coisa mais linda. Então, muito obrigada, pessoal, né? Assim, para todo mundo que tá aí, foi bem gostoso receber esse carinho, né? E estabelecer esse diálogo contigo, Rodrigo. Muito obrigado, Andressa. Eu que agradeço. Foi revelador, foi inspirador, né? Cada vez conhecendo mais e me encantando mais com a musicoterapia. Graças a vocês, né? Você, professora, nosso aluno. A ajuda técnica aqui da Thaís, minha companheira, com a questão da tecnologia, tá? E é isso, pessoal. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Deixe seu like, compartilhe nosso conteúdo, se possível, e participem dos eventos sobre musicoterapia que tem acontecido em várias partes do Brasil e do mundo, né? Então, amanhã tem a live sobre musicoterapia, políticas públicas.